Que a graça e a paz de Cristo seja conosco neste Conectados com a Palavra. Permitam-me usar aqui um texto escrito pelo meu querido, saudoso colega, pastor Helmut Marschall. Ele diz assim: quem é Jesus? Quem é Jesus? E usa o texto de Mateus 16, quando Jesus pergunta aos discípulos o que o pessoal aí fora está dizendo, quem sou eu? Então, como saber quem é Jesus? Pergunta aqui o pastor Marschall. Seria possível aprender isso na escola? Podemos facilmente verificar as informações sobre onde ele nasceu, como viveu, como ensinou e realizou seus milagres, etc. Como foi seu julgamento, sua condenação e crucificação. Isso qualquer um pode pesquisar. Já sobre a sua ressurreição, é bem provável que muitas pessoas ensinem. Os seus seguidores dizem que ressuscitou. Isso significa que duvidam desse fato. Por quê? É que muitos adotam raciocínio científico e em matéria de fé e ciência não dispõem de elementos que possam ser levados ao laboratório para testes. Com isso, não pretendo afirmar que a ciência não tenha valor, pois é inegável que o avanço tecnológico nos trouxe benefícios em diversas áreas, como na comunicação e no tratamento de doenças e etc. Vamos ver o que diz o texto aqui usado pelo pastor Marschall, Mateus 16, 13 a 20, que diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém ser ele o Cristo. Então, até mesmo as pessoas mais próximas que andavam com Jesus não acreditavam na sua ressurreição. Um dos seus discípulos, chamado Tomé, deixou a fé de lado e optou por confiar na sua razão quando quis provas concretas de que seu mestre estava vivo. Mas ao se deparar com Jesus ressuscitado, reconheceu nele não somente o homem que ele tinha acompanhado, mas o seu Senhor, o seu Deus, conforme nós podemos ver em João capítulo 20, 19 a 28. No texto de hoje, de Mateus capítulo 16, Jesus perguntou o que o povo e os próprios discípulos pensavam dele. Afinal, quem eles estavam seguindo? Nessa ocasião, Pedro se torna o porta-voz do grupo e responde a Jesus que ele é o Cristo, o Rei aguardado por Israel, e o Filho do Deus vivo. Jesus lhe explica então que tal conhecimento não é humano, mas baseado na revelação direta de Deus. Por conhecer Jesus, não devemos apelar apenas à história ou à ciência. Somente pela fé vamos entender quem ele realmente é. Precisamos crer que Cristo é quem disse ser, para então comprovar isso vivendo com ele e para ele. Cristianismo, portanto, é mais do que uma religião. Cristianismo é vida nova com Deus, agora e na eternidade. Aí pastor Marschall pergunta no final: quem é Jesus para você? E essa pergunta eu quero deixar hoje também aqui no Conectados. Quem é Jesus para você? Tem ele o mesmo significado que tinha para Pedro? Tu és o Cristo, o Deus, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, aquele que havia de vir para resgatar a humanidade da perdição eterna. Quem é Jesus para você? Que Deus possa abrir sua mente, seu coração, seu entendimento para compreender de fato quem é Jesus. Vamos orar? Venha comigo em oração.
Senhor nosso Deus, muito obrigado por teres enviado Jesus. Jesus que se tornou o nosso Salvador. Obrigado, ó Pai, porque nós temos a oportunidade de ainda hoje, tanto tempo depois de Cristo ter estado aqui, realizado o seu ministério, ter realizado seus milagres e finalmente ter sido julgado e morto na cruz. E quando obteve aquela esplendorosa vitória sobre a morte no domingo pela manhã, o que nos garante também que a nossa vida aqui é apenas uma passagem. Nós não ficaremos aqui, mas como Cristo ressuscitou, ressuscitaremos para estarmos então para toda a eternidade contigo na glória eterna. Obrigado por Jesus e ajuda-nos a levar esse conhecimento a outras pessoas. Nós oramos em nome dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.